especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E você pode acompanhar esse programa ao vivo, direto aqui pela Rádio Musical FM 105,7, principal emissora evangélica de São Paulo, e também através do aplicativo da Rádio Musical FM, e também para quem tá fora, né, e quer acompanhar pelas redes sociais, você pode também não apenas ouvir, mas você pode assistir esse programa com qualidade de som e imagem, pelo @FM Rádio Musical, pelo @César Cavalcante. Tem aí algumas formas para você acompanhar. Pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Coloca a imagem aqui pra gente ver também, Rafa. Com qualidade de som e imagem, você consegue acompanhar o programa de qualquer lugar desse planeta, por enquanto, ou outros planetas também, se tiver sinal de internet e tal, tudo mais, aí você consegue também acompanhar. Bom, na técnica tá aqui o Rafael, e hoje o assunto o tema é: devemos acreditar na doutrina da Trindade? Então eu tenho aqui hoje um pastor trinitário, que é o pastor Joaquim de Andrade, que está aí embaixo da mesa fazendo as ligações aí e tudo mais. E tem hoje também um pastor que não acredita na Trindade. Então vou começar com o pastor Joaquim. Ele é diretor executivo do CREIA, o Centro Religioso Estudos e Informações Religiosas. Já foi pesquisador do Instituto Cristão de Pesquisa há muitos anos, foi lá que eu conheci o Joaquim, na década de 90. E também da AGIR, Agência de Informações Religiosas. Está se graduando em História, também é bacharel em Teologia, é pastor na Igreja Batista em São Miguel Paulista. Bem-vindo aqui, pastor Joaquim de Andrade. Fica perto aqui de mim, senão não... Isso. Bom dia, César. Bom dia, Carlos. Bom dia você e ouvinte da Musical, você que está participando deste programa nesta manhã. Com toda certeza vai ser grandemente edificado. Bom dia a todos. Também estou recebendo aqui hoje o pastor Carlos Moisés. Ele é natural de Marília, casado com a dona Liliane, não sei se falei certo aqui, pastora Liliane Moisés, e pai de 3 filhos, avô de 4 netos. Vamos parar por aqui para não revelar mais coisas. É o presidente do Ministério Voz da Verdade. Após a morte de seu pai, o Fred Moisés, fundador do ministério, ele assumiu ali no ABC, e também nesse legado o pastor Carlos Moisés segue enaltecendo o nome de Jesus por onde passa. Você já deve ter ouvido falar. Solta uma música aí que ninguém nunca ouviu da Voz da Verdade. É uma banda que tá começando agora. Solta aí. Dá uma força para os meninos que estão começando agora, estão lançando essa música. Vamos, pastor Carlos Moisés, brincadeiras à parte, quem nunca ouviu, né, as músicas do Voz da Verdade, o conjunto Voz da Verdade é um fenômeno da música evangélica no Brasil, fora do Brasil é referência, é o que muitas bandas querem ser quando crescer. Bem-vindo aqui ao nosso programa, pastor Carlos Moisés. Para mim é um prazer estar aqui, César, com vocês, na Rádio Musical. E que Deus possa abençoar e edificar a todos que estão nos ouvindo. Joaquim tá arrumando um monte de coisa ali, então você não acaba, não para. Tá. Só a Bíblia, Joaquim, não precisa tudo isso não. Vamos lá, eu vou começar contigo. Devemos crer na Trindade, por quê? Sim ou não e por quê? Posso mudar o tema? Não, à vontade. Tá Devemos crer em Jesus? Claro. Né? Também ou só? O problema da palavra Trindade talvez seja o que pode confundir um pouco as nomenclaturas. Porque a Trindade é uma teoria filosófica e não teológica.
filosófica. Não tem na Bíblia, é mais filosófica. Passamos aquele negócio todo. Então, nós temos que não basear só num versículo, mas ter uma estrutura. É como eu estava pensando, eu só queria entender, e depois que o Joaquim falasse e tudo mais, o Deus do Velho Testamento já era a Trindade. O que eu não me conformo é por que o Filho no Velho Testamento, vamos esquecer o Novo, por que o Filho era filho e não o Pai? Por que o Pai é Pai? Por que o Pai ama o mundo e manda o Filho? Certo? Essas coisas. Por que os três conversam entre si? Fica um Deus meio assim, meio idólatra, não é? E não um Deus único, como diz aqui em Deuteronômio, né? Tá escrito, eu sou Deus, não há outro. O maior versículo de Israel é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não são 4, três. Capítulo 6, versículo 4. Tem que ser mais explícito, então, para falar. Agora, o que tem que ser lógico, você pergunta para mim, Jesus é o Filho de Deus? Sim. Mas ele não era o Filho de Deus. Porque em Maria, quando ela deu a luz, o anjo falou, ele será chamado Filho de Deus. Que ele não era. Que Isaías 9 disse, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se ele é pai daquilo que não tem começo e nem fim, ele não pode ter a conotação de inferioridade, porque o filho é uma conotação de inferioridade, não é? Então, esse é o começo. Deus, para mim, aqui lendo a Bíblia, vamos começar, Deus é Espírito, certo? Impenetrável, habita na luz inacessível, ninguém viu ele. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, porque o Verbo era Deus. Essa parte da carne é chamado Filho, porque a estrutura do Novo Testamento está em cima do Filho. Por exemplo, o judeu tem o pai, Jeová, Yahvé é o pai, mas não tem o filho. E Jesus diz assim, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não aceita a parte humana de Deus não tem Deus. Não está em cima da nomenclatura pai, está em cima do filho. Okay. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Homem. Tá. Joaquim, e aí? Devemos crer na Trindade? Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, pastor Paulo Lutero de Melo, do Grande Templo do Brasil para Cristo na Pompeia. Acabou de mandar um recado aqui, falou: o debate hoje vai pegar fogo. Tô aqui ocupado, mas tô ouvindo. Deus abençoe aí, pastor Paulo Lutero. Vamos lá, pastor Joaquim. Bom, nós podemos afirmar categoricamente que sim, devemos crer na Trindade, que é uma situação muito delicada quando alguém nega a personalidade de Deus. Negar a Trindade é negar a personalidade de Deus, porque Deus, né, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. E nós não estamos fundamentados aqui num dogma que foi estabelecido no ano 325, no Concílio de Nicéia, por Atanásio. Atanásio simplesmente veio reforçar aquilo que os cristãos sempre acreditaram. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina cristã reconhecida séculos, reconhecida inclusive na história da igreja, pelos pais da igreja, pelos reformadores e também por todas as igrejas cristãs. Então, dentro da chamada ortodoxia cristã, qualquer movimento que negar essa doutrina não pode ser considerado cristão. O pastor Carlos Moisés, me perdoe, mas a igreja Voz da Verdade é considerada uma seita simplesmente por negar a doutrina da Trindade, por negar a essência de Deus. Negou a essência de Deus, não pode ser chamado de cristão. Ok, mas vamos porque discutir... Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, só para definir a questão da Trindade, porque nós cremos, né, um só Senhor, que é Jesus Cristo, né, Filho de Deus, sim, gerado pelo Pai, né, gerado pelo Espírito Santo, né? O Pai dele é o Espírito Santo. Sim. O pai dele também é o Pai, né? Porque ele estava orando ao Pai e ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Sim. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É a mesma pessoa? Ou são 2 pessoas? Não seja como eu quero, mostrando que ele, sendo filho de Deus e sendo Deus filho, tem vontade própria. Bom, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não existe Deus Filho na Bíblia. Existe Filho de Deus.
Aonde tem Deus filho, Pai na Bíblia? O filho Aonde tem Deus Pai na Bíblia? Tem. Aonde? Tem. O filho não se fez carne. Quem se fez carne foi Deus. Foi Isso. o Pai que se fez carne. Na parte humana, foi chamado o filho. Porque Deus, como Deus, ele não se move, ele não precisa se mover, ele já está lá. Ele é o Todo-Poderoso, está lá. Porque muita gente fala, vocês falam, Jesus veio ao mundo, então o céu ficou vazio. Não, gente. Essa parte divina é divina lá. Porque me explica isso, toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente em Jesus. Então, peraí, o que é a plenitude? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, toda a plenitude, totalidade de Deus habita em Jesus. Por que eu vou ter esse medo, essa coisa? Porque Jesus diz, está escrito assim, quem honra o Filho, honra o Pai. É automático, Quem Joaquim. não tem o filho, não tem o pai. Mostrando duas pessoas. Não tem, peraí. Mostrando duas pessoas. Quem tem o filho, tem a vida. Agora, só pra gente entender, porque eu tenho vários argumentos É aqui, automático, cara, por que como vocês você se deve preocupam? ter também, a gente vai poder ter esse tipo de debate, porque À vontade, eu só quero tem entender. problema. Eu Então, eu não queria tenho assim, nenhum ó, problema eu- com eu- isso. veja Eu achei só, que pra mim é assim, ele ó, iria fazer as a Trindade, colocações, eu iria fazer as minhas, Tá, você iria interferir. Não, mas é bom Vamos lá. às vezes tirar umas dúvidas. A Trindade é a doutrina mais difícil da teologia. Sim. E nós estamos aqui, eu queria discutir o mérito. Então eu dei a primeira palavra para o pastor Carlos Moisés, para você. Agora eu volto ao pastor Carlos Moisés. Por que você refuta, não aceita a ideia de um Deus trinitário? Não é que eu não aceito, eu assim... Você crê na Trindade? Eu creio na manifestação tripla, quatra, no Você Pente- crê que Deus são três Não, pessoas? você não, queria Não. que interrompesse, agora é você que está interrompendo. Mas você disse, tá vocês certo, tá decidem. certo. Você acha melhor não interromper? Não, pode interromper, Eu não vai. Três interrompo. Vai ser de pessoas. interromper, pode ser. São pode ser. três personalidades. Três Aqui, ó. personalidades. O Pai, você distintas. tá amando o mundo? Então eu vou, tá bom? E se você pegar, a Trindade tem uns rolos. Não, mas se você falar isso, você acabou de se tornar Não. trinitário. A concepção, a concepção da Trindade Aham. já começa no erro aí. Quem é o pai de Jesus? Que foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Então ele seria o pai dele. Certo? O Espírito Santo, se você pegar na Bíblia, seria a pessoa mais rejeitada. O pai está comigo. Cadê o Espírito Santo? Aí ninguém conhece o pai senão o filho. Toda a palavra de Jesus é absoluta. Ninguém conhece o filho senão o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho, a não ser aquele que o filho quiser revelar. Isso. E aí o Espírito Santo? Ele deixou de lado? Como ninguém conhece as profundezas de Não. Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Não. Mostrando que o Espírito Santo é quem conhece as profundezas de Deus. Jesus Que falou Deus que é esse? ninguém conhece o pai a não ser o filho. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. Jesus Ou a é quem Deus? o filho quiser revelar. Uma pergunta, Joaquim. Não Jesus negamos, é Deus? Não negamos a divindade Não, de Jesus Jesus. é Deus? Ele é Deus. Peraí. Sim, Ele é o único Deus? sim, porque Deus é um só. Ele é... Poxa, então por que eu Veja preciso bem. de outra coisa? Não, Carlos, olha só. Deus é um ser que subsiste em três pessoas. Três pessoas distintas. Mateus 3, 16, 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas. O que aconteceu? Veio o Espírito Santo na forma de uma pomba e a voz do céu dizia que? O que a voz do céu dizia? Esse é meu filho amado. Este é que me quem? Este compraram. sou eu ou meu filho? Meu filho amado. Lógico que a parte humana é diferente Este da é divina. quem? Peraí, Jesus Mas não é era óbvio. Deus? Jesus não era Deus encarnado. Então, Agora eu pergunto, ele foi 100% homem? 100% homem, 100% Deus. Então ele tinha que cumprir a parte de homem. 100%. Homem ora. Ué, Homem sente saudade, homem é tentado, sim, aprovado. sim, como homem ele Então, foi ele tinha que tentado, foi passar por provado isso. em tudo, mas veja bem, ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, né? Tava lá Eu saindo acho que a das dificuldade águas. tá aqui. Eu vou tentar formatar de um jeito que fique mais fácil. Vamos lá. Posso citar só esse versículo À antes vontade, de falar? à vontade, à Desculpa. vontade. Mas Tá muito bom, pode interpelar, não tem Jesus problema. estava sendo batizado, saiu das águas. Sei, entendi. Veio o Espírito Santo na forma de quê? De uma pomba. O Espírito Certo. Santo é uma pomba? Não, veio na forma de uma pomba. A voz do céu, quem era a voz do céu? O próprio Jesus? É o próprio Jesus? Porque para o Conjunto Voz da Verdade, E não pode ser? vocês distribuíram esse CD no Brasil inteiro. Não, Brasil não. Sim, Mas... em vários lugares do Brasil. Para tentar negar uma doutrina, que é a doutrina da Trindade, para tentar provar que a Igreja Voz da Verdade não é uma seita. Como o tema é Trindade... Não quis provar nada que não era aceita porque nós não somos.
Bom, não sei uma seita que mais salvou gente nesse país. O espiritismo é uma seita, porque o espiritismo nega a Trindade. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nega a Trindade. Olha o Cristo aqui, o Henrique Cristo nega a Trindade. Olha aqui o Ezequiel Atacusso Gamonal, o Cristo peruano, nega a Trindade. Aí eu poderia citar... Mas aí não é assunto. Não, o tema é Trindade. Deve-se crer na Trindade. Não, mas o que tem a ver com o Henrique Cristo? O que tem a ver com... Não, eu tô falando dos negadores da Trindade, porque então, mas o você Henrique concorda? Cristo, ele é uma seita só porque ele nega a Trindade? Não, por vários outros fatores. Então, eu tô falando de negadores da Trindade. Mas eu queria tratar o assunto. Vamos imaginar. Então, eu queria tratar o assunto. O assunto é o seguinte. Vamos trabalhar só o Voz da Verdade e não vamos trabalhar, então, outros negadores da Trindade? Então tem que trazer os outros negadores aqui. Então, o tema é Voz da Verdade e a Trindade. Você concorda comigo? Não, então tá bom. Você quer falar sobre outras seitas? Não. Vamos falar de outras seitas. Não. Eu só queria mostrar que esses grupos religiosos também negam a Trindade como Voz da Verdade. E por isso são considerados uma seita. Entendi. Então, se você pegar alguns grupos... Como, que no bojo de cada um deles tem mais outras coisas. Olha aqui, tem outras coisas. O Tabernáculo da Fé, por exemplo, crê que Jesus é Deus. Só batiza em nome de Jesus. Peraí, Jesus é Deus ou não é? Eu disse que sim. O único Deus? Nego. Ele também é o único Deus. Também, pelo amor de Deus, gente. Então tem mais de um Deus. Não cremos. Olha aqui, Nós não cremos em três Todavia, deuses. para nós... 6,4. Ouve, Israel, um só Senhor, Deus. Nosso Deus. Peraí, vamos lá. Fala você e depois o Joaquim. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Certo? Tá escrito, certo ou não? Aí Jesus não é Deus, então? Aí que eu vou ver. Porque João aí tá 5:20. que o Deus é quem? Sabemos há que um só Deus, é quem? E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Pai Jesus. Não é Deus. Agora, como que você faz? Então, o Pai Mas Jesus é o Pai da eternidade. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Joaquim. Pode fazer. Como que você lida, Pastor Carlos, com textos onde é flagrante que o Pai e o Filho são pessoas uma parte da outra? Não são pessoas... Então, calma aí. Tem vários textos. Eu posso citar um, por exemplo. Ó, João 8,17. Jesus Cristo diz assim. Você acabou de dizer que tudo que Jesus disse é literal e eu... Você disse agora há pouco que tudo que Jesus disse é literal e eu concordo. Acho que todo cristão concorda. Jesus diz assim, João 8,17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus está invocando um texto lá de Deuteronômio, onde se tiver duas testemunhas idôneas sobre um fato, o fato é confirmado. Isso só pode funcionar se Jesus e o Pai forem pessoas distintas. Porque ele diz o seguinte, ó, na vossa lei está dizendo que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, versículo 18, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Se Jesus e o Pai não são duas pessoas distintas, legalmente, juridicamente, ele não podia usar esse texto. Então, mas esse é um. Tem vários textos onde Jesus e o Pai são tratados como pessoas. Como que você entende textos assim? Se eu não entender que Jesus tinha duas naturezas, eu não vou entender. A natureza divina e a natureza humana. Mas aí, no caso, são duas pessoas. Ele fala duas pessoas, né? Duas... A divindade, é intocável, impenetrável. Jesus é o visível do Deus invisível. Certo? Jesus é o visível do Deus invisível. Verdade. Tanto é que Jesus falava no Pai, orava ao Pai. Ele era homem, gente. Ele sentiu como homem, como eu e você. Então, eu vou tentar entender o que você entende. Então, Jesus é a parte, ele é o Deus visível. Todo cristão concorda assim. Agora, quando ele ora ao Pai, ele está falando com quem? A divindade. Dele mesmo. Mas ele fala com ele mesmo? Divindade, lógico. Por que ele não pode falar? E por que a vontade dele era diferente? Porque ele está dizendo ao Pai, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por causa de mim e de você. Porque ele tinha que ir para a cruz do Calvário. Não tinha... Ele é um mundo de tal maneira, né? Certo. Pastor Joaquim. Só um detalhe, assim. A Bíblia Sagrada diz aqui, em Deus estava em Cristo, certo? Certo. Porque deixa eu explicar só o seguinte, Jesus como homem tinha corpo, alma e espírito. Espírito de homem, não é espírito de Deus. E dentro desse corpo, alma e espírito, o Deus Todo-Poderoso habitava. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então Jesus expressa a imagem de Deus.
Tanto é que Felipe perguntou, o senhor fala tanto, mostra-nos o Pai. Ele não falou para mostrar o Filho porque ele estava vendo. Aí, Foi claro, mostra-nos o Pai. Falou, poxa, estou há tanto tempo com você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é um texto difícil. Tipo, não, muito Peraí, fácil. Porque essa é a dificuldade da nomenclatura. Vamos imaginar que a Trindade fosse real, verdadeira, e eu não tivesse conhecimento para entendê-la. Eu estaria perdido, sendo que está tudo em cima de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a estrela da manhã, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não fala nada quem crê em mim e também no Pai. Pelo amor de Deus. Joaquim. Jesus é maravilhoso. Simples, é muito simples. Apocalipse capítulo 5, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais Certo. e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de Certo. receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono. Quem é que está sentado sobre o trono? Jesus. Não, Tá no começo não. de Apocalipse. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. São duas pessoas. Um Peraí. assentado no trono e o outro ao Cordeiro. o Pai- Sejam dadas ações de graças e honra e glória para todos sempre. O Pai tem corpo? Agora, o Pai não, porque o Pai é Espírito. Jesus disse, Deus é Espírito. Jesus é Espírito? É. Jesus é Espírito? Eu aprovo. Quando ele ressuscitou, ele entrou lá, as Atos portas... 20 e 28. Então espera, as portas estavam fechadas, Jesus entrou e disse, paz seja convosco. Eles estavam atemorizados, pensando que viu o quê? Um espírito. Jesus disse, um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Jesus disse para os discípulos que ele tinha carne e ossos. Então, como você vai dizer que Jesus é um espírito? Uma pergunta, Jesus está aqui agora? Sim, por intermédio Está de em quem? espírito ou em carne? Por intermédio do Espírito Santo. Ele está em espírito aqui. ou em carne? Ele disse, eu não vou deixar vocês você não tá órfãos. respondendo. Estou respondendo. Espírito ou em Eu carne? não- Espiritualmente. Espiritualmente, Espírito. claro. Espiritualmente. O Espírito dele é intermédio- santo? Por intermédio do Espírito Claro. Santo, ele está aqui. Tem dois Espíritos Santos? Não. São não tem três dois. espíritos Não, que- não, é um só. Ó, É um só Deus, Atos 20 três e 28. pessoas. Então, Joaquim. Jesus está aqui por intermédio do Espírito por Santo. intermédio. Sim. Ele falou, estou convosco todos os dias. Sim, ele está até a aqui, consumação não da- Lê o negamos. texto. Lê o texto que você queria. Olhai por vós, para quem sabe português, né? E por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, o Espírito Santo, nos resgatou com seu próprio sangue. Então foi o Espírito Santo quem morreu naquela cruz? Foi. Não. Como homem, não como Espírito. Não Foi foi. o Espírito Santo que morreu na cruz. Não foi Jesus Cristo. Agora, olha só, o texto aqui de 1 João... Mas ele está errado esse texto aqui? Não está errado. Esse texto está só enfatizando a divindade de Jesus. Não. Sim. Aqui está falando que o Espírito Santo resgatou com seu próprio sangue. Tá falando de Jesus. Quem derramou o sangue dele Então, não foi o Espírito Santo. Agora, quando Paulo tentava ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Se nós estávamos Vamos vivendo... no texto, essa você citou um questão- texto importante. Essa questão do Espírito de Jesus é simples. Ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, Certo. esse Espírito Santo enviado é o Espírito de Jesus. Quando ele estava na terra, No o Espírito sentido Santo não de estava que- aqui? No sentido de que ele foi enviado por Jesus. Então, veja, quando o Espírito Santo sempre esteve na terra. Tá lá em Gênesis, façamos o homem à nossa Mas ele falou, imagem. se eu não for, ele não Tá virá. lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tava falando com quem, Deus? Tava falando com quem? Façamos o homem com os Quantos anjos. tinha ali? Com os anjos? Quantos tinham ali? Ali estava a Trindade. Não, mas quem falou pra Façamos você? Onde está escrito? nenhum Podia texto. ser 10, A sua 20. pergunta é importante, mas ela também é difícil pra você. Ele não estava só. Não, façamos com os anjos. Não dá pra era. provar. Ele não pode falar calma com aí. ele mesmo? Vamos falar do Não, português. com ele mesmo? Não, no plural. Não, Deus não Vamos é um respeitar o ventríloco. português igual você propôs? Deus não é o ventríloco. Você propôs o português. Lógico. Então, respeitando o português, você pode falar consigo mesmo, mas você não fala no plural. Ali não indica a quantidade. Não, eu concordo. Mas indica que há mais de um. Não dá pra defender que tem 3, pode ser 30. Mas a gente pode ser 1 encontra- milhão. mas Mas a- é mais de mas um. tinha criado E ao outras ser coisas mais. já. Não, ao ser Sabe- mais de um, isso é um problema pra você, né?
Pastor não é César, problema. sabe por que dá Porque para a entender Bíblia que tem são um contexto, três? né, César? Isso. Sabe por que dá para entender que são três? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo cria, a Bíblia diz que Jesus cria e a Bíblia diz que o Pai cria todas as coisas. Então, nós não cremos em três criadores. Nós cremos em um único criador Quem que é? subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que disse Estava no Deus em mundo. Gênesis: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eis que o homem é como um de nós. Mas quando ele cita aquele texto, Joaquim, que ele fala o seguinte, né? Mostra-nos o Pai. Aí eu falei... É calma aí. simples. Eu vou responder Não é depois. Pode, mas ouve Ok, um ok. pouquinho. Ele citou um texto, eu falei assim, esse texto é um texto difícil. E aí você diz, não, é muito fácil. Então, Vou tá bom. responder. Quando ele fala, mostra-nos o Pai, ele fala, tanto tempo eu tô convosco que você não... Posso Quem me responder? vê o Pai. Pode. Posso responder? Quando ele diz, eu, né, mostra-nos o Pai, estou há tanto tempo convosco. E ele vai dizer depois, eu, uma pessoa, e o Pai, outra pessoa, somos um. Nós podemos dizer aqui, nós três somos homens. Quantos homens tem aqui? 3. Então, mas somos homens, certo? Mas eu não posso dizer assim, eu sou Temos pai, uma natureza humana. eu sou filho, eu tenho o meu espírito, eu sou três pessoas. Como? Eu sou pai, Sim. eu também sou filho. Sim, Sim. você pode ser tenho pai e também- filho ao mesmo tempo. Seria e isso. tenho o meu espírito, eu sou três. Então, mas pra você ser Não. pai e filho, eu como entendi. Você é pai, certo? E você também é filho, ok. Mas pra você ser pai e filho, precisa de 2 pessoas. Sim. Você só Você pode precisa ser ser pai. filho de alguém, né? Você só pode Sim, ser pai se você sim. tiver um filho. Se você e você não só pode tiver, ser filho se você tiver um pai. Então, Certo, você Jesus precisa de tinha- mais de uma pessoa. Mas Pra Jesus- Jesus ser chamado de filho, ele precisa de mais de uma pessoa. Isso é o Novo Moisés. Testamento. Queria saber no Velho, por que Jesus, no Velho, se tem trindade, eram 3 espíritos no Velho? Não. O Espírito Santo é um, o Pai é outro Não, e o mas, meu Filho Deus é do céu. outro. Mas São 3 pessoas. Eram 3 carnes, não tinha carne. Então, lá. escuta, Moisés, são 3 pessoas, tá? São 3 personalidades Nossa, mas aí você distintas tá fazendo o nosso em um Deus. só Deus. Não, nós não somos pagãos, não somos politeístas, nós cremos na existência de um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, a confusão de Ário foi justamente essa. Né? A Ário acreditava que Jesus era inferior. Como é que Ário poderia ser igual ao Pai, sendo Deus? Então, mas sendo não que é o que Deus ele tá Eu defendendo. sei, Não é não, o eu que só ele estou tá defendendo. explicando que houve o concílio para estabelecer a doutrina, porque alguém estava negando a doutrina da Trindade, Vede agora, dizendo que Jesus era inferior. Nós não Qual que é o texto? negamos pastor isso. Carlos? 32, 39 de Deuteronômio? Deuteronômio. Vede agora que eu o sou e mais nenhum Deus comigo. Quem falou isso? O próprio Deus, o Não, Pai, qual? o Pai, o Pai. Então os outros ficaram de... Não, você tem que entender o contexto. Aí o contexto diz respeito à nação de Israel. Isaías está profetizando. inventando, hein, Jaquim? Você pega Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem é esse Certo. filho? Jesus. Isso, o menino Isso é pro nos futuro, nasceu, né? Não era. O menino Será, nos nasceu, né? um filho se nos deu. Quem deu esse filho? Quem deu esse filho? A divindade, o Pai. O Pai deu o Filho, certo? Porque João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho Então tá unigênito certo, o Pai. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo. Então o texto de Isaías diz, ele será chamado de Será, maravilhoso, conselheiro, Deus Será. forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse texto mostra a divindade do Filho. O texto que você citou de Isaías mostra a divindade do Pai. Então, ainda que existem muitos deuses e muitos senhores, Paulo vai dizer, para nós há um só Deus e um só Senhor. Então nós não negamos a divindade de Jesus. A questão aqui não é a divindade de Jesus, a questão aqui são as 3 pessoas. E aí, o texto aqui de 1 João, capítulo 5, verso 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus, que você vai reconhecer, diz respeito a Jesus Cristo, é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, quem? isto é, em seu Filho. Certo. E Seu quem que esse filho é? Quem é esse filho? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a Quer dizer vida que os eterna. outros fora dele... Não, a Bíblia Não é não verdadeiro. está Pra negando. ser- Então, mas fora dele tá certo, A tá certo. Bíblia- Fora dele tá tudo errado. São falsos. Então, Nós não para ser estamos Deus, negando a a Bíblia divindade de Sagrada Jesus. diz, para Ó, ser Deus, não é? Deixa ele falar, João. Para ser Deus, precisa ser o Pai. Não. Para não, ser Deus, precisa ser não, o Pai. não, o não, filho com conotação.
Porque o filho é conotação de inferioridade. A filialdade vai acabar, gente. A filialdade, enquanto houver salvação, ainda o filho estará representando entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não, homem. mas aí, então, pastor Carlos, porque mas ele esqueceu o texto onde Jesus disse que depois que tudo terminar, ele vai entregar o reino. Vai entregar o reino. Então vai acabar. A filialdade vai acabar. E ele vai ser sujeito. Para que o Deus texto termina só entregando. Lógico, ele vai se sujeitar, então não vai acabar. A parte humana de Jesus recebeu tudo que nós vamos receber. Ele falou, como eu sou, vocês serão. Vocês me verão Seremos como eu sou. deuses? Não. Seremos deuses? Seremos, ué. Seremos Deus. Então, Deus entre aspas, né? Não, peraí. Não, Vou até fazer um intervalo, a gente volta no próximo bloco. A gente vai virar Deus depois? Vira aí, a gente volta já. Vai. Não, cara. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e antes de continuar aqui no próximo bloco, a Faculdade Teológica Bethesda está oferecendo para você a oportunidade de entrar na Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto 100% online, completamente digital, você não precisa se preocupar com a pandemia, você pode fazer de casa e o curso começa hoje. Tem vagas com bolsa de estudos, significa que 50% das vagas da bolsa, né, 50% do valor é subsidiado pela faculdade, você paga só a outra metade e essa metade que você paga, você pode facilitar em 1, 2, 3, 10 vezes, 12 parcelas, enfim, quantas vezes você precisar e ainda ganha a Escola de Pregadores evento. Se você tem vontade de entrar na Escola de Pregadores, tá aí a sua chance, tá aí a sua oportunidade. Para fazer a inscrição, me chama no WhatsApp 011 9 9007 6844, 011 9 9007 6844, 9007 6844. Pensou Teologia, pensou FTB. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Bom, vamos mudar o formato aqui nesse último bloco. Vamos deixar de 2 em 2 minutos cada um, porque quando eu deixo para todo mundo falar, não tá dando certo, tá muito truncado, se vocês me permitirem, vontade, tá bom? Então, você dirige pra quem? Com quem que eu começo aqui? Vai, Moisés, vai lá. 2 minutos. Seco. Judas 1:4. O único dominador, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Único. Judas 1:4. É porque eu não quero abrir, senão... 2 Pedro 1, Jesus é Deus e Salvador. Além de ser Deus, é Salvador. 2 Tessalonicenses 2,16, Jesus é Deus e Pai. 1 João 5,20, o verdadeiro Deus é a vida eterna. Gálatas 3,20, Deus é um. Tinha que chegar a falar, são 3, aí respeita os 3, não é? Bom, aqui em Apocalipse está escrito o seguinte, quando João teve aquela visão. Quando eu vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, agora ele não encontra mais o Jesus homem aqui, o Galileu, encontra Jesus Deus. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele não pode ser a segunda pessoa da Trindade, jamais, que ele não é segundo em lugar nenhum.
Ele não é o segundo Adão, como muita gente prega, está escrito, ele é o último Adão, porque não vai vir mais ninguém. Eu sou o primeiro e o último. O que vive fui morto, mas eu que estou vivo para todo que sempre. Então, é explícito, direto, seco, sem tentar muita explicação. Pastor Joaquim, 2 minutos também. João 17:3. Você falando dessa questão de único, o próprio Jesus disse aqui em João 17:3. E a vida eterna é esta, que absorvam conhecimento de ti só, como o único Deus verdadeiro. Jesus é um Deus verdadeiro? É. Mas ele está dizendo Joaquim, que o você único... tá sozinho, então constrói em 2 minutos. Ele está dizendo que o Pai é o único Deus verdadeiro. E é interessante porque ele continua aqui dizendo: e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus foi enviado por alguém, por ele mesmo? Não, claro que não, foi enviado pelo Pai. Agora, essa situação eu vejo muito complicada porque é a questão da personalidade. Então, quando diz uma personificação, né? Porque personalidade é diferente de personificação. Então, personalidade é vontade própria, intelecto, emoção. O Espírito Santo tem, Jesus tem, o Pai tem. E aí, dizer que, por exemplo, Jesus se tornou filho só depois do seu nascimento é um outro erro. A gente encontra isso no site do Voz da Verdade, é um outro erro. Ele não foi o filho que se fez carne, foi Deus. Bom, e ele só se tornou filho. Pode debater? Ele está interrompendo ainda. Tudo bem. Bom, é muito interessante essas colocações que são feitas pelos chamados negadores da Trindade. Eu entendo, Carlos, eu entendo. Eu não nego a Trindade, não. Eu respeito vocês quem negam, conhece Deus Deixa eu assim. concluir, falta 10 segundos, Joaquim. Eles, na realidade, negam a Trindade porque vem de um fundo histórico e está relacionado com a Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Então, Bíblia. Essa Igreja Pentecostal Unida do Brasil, que é conhecida em muitos países como sendo uma seita. Então, a Igreja Voz da Verdade foi fundamentada praticamente... Vocês que seguem 2 minutos, pastor Carlos Moisés. Vamos lá, 2 minutos. Se fosse falar negócio de seita, que bobagem é essa por causa das nomenclaturas? Jesus não é só Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é Jeová Jireh, Jeová Chamar, a estrela da manhã. Se for pegar em nomenclatura, é muitas nomenclaturas. Agora, em relação, Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mandou ou não? Mateus 28:19. 19. Mandou batizar em nome, não nos nomes. Eu quero saber o sujeito dessa oração. Porque eu ganhei um pastor do Rio de Janeiro, ele é professor de português. Falei, mostra o sujeito da oração. Ele era pastor de igreja evangélica? É. De que igreja ele era? Não lembro nem como chamava. Você ganhou ele, um pastor de uma igreja evangélica. Ganhei, graças a Deus. Agora ele compreende mais Jesus do que então, faz vamos essa lá, confusão aí. E qual que é a pergunta de Mateus 28? 28:19. Eu falei, onde está o sujeito da oração? Ele falou, está oculto. Só está revelado. Falei, então você vai lá para Atos 2. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Vai para Samaria, todo mundo batizado em nome de Jesus. Vai em Cornélio, todo mundo batizado em nome de Jesus. Vai Paulo, pega aqueles discípulos de João, falando que sois batizados. Você batiza em nome de quem na sua igreja? Em nome de Jesus. Tudo que fizeres por obras ou palavra, fazer em meu nome. Mas não usar a palavra nome, é para usar o nome dele. Então eu tenho obras e palavra. Por que o batismo em nome de Jesus é assim, Pastor Joaquim, irrita tantos crentes? 2 minutos. Bom, a questão do batismo já é uma outra questão. Eu vou trabalhar também essa questão, mas eu vejo o seguinte, tá? Apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, que é o tema aqui hoje, a gente encontra Gênesis capítulo 1, verso 1, Elohim aparecendo 2.500 vezes, indicando aí uma pluralidade na unidade. Pluralidade de quê? De pessoas. Agora, quando a gente vê Eloá, por exemplo, aparecendo lá no Velho Testamento, diz respeito ao quê? Um modo singular de Deus. Elohim, uma forma plural, tá? A palavra Trindade não está na Bíblia, como não está na Bíblia manifestações de Deus, que é citado tanto pelo Moisés, como também por outros integrantes do Voz da Verdade. O modo Pai não está na Bíblia também. O modo Paternidade de Cristo não está na Bíblia também. O Deus homem não está na Bíblia também. Então, em Gênesis 1:26, o texto é muito claro. Essa questão de batismo para remissão de pecados, em primeiro lugar, batismo não regenera ninguém.
Isso é catolicismo. Quem acredita que o batismo regenera, purifica, santifica, salva, essa pessoa está voltando para o catolicismo. Por que vocês rebatizam criança batizada na igreja católica? Está voltando para o catolicismo. Nós não cremos que o batismo regenera. Agora, a questão, né, do nome, né? Batismo em nome de Jesus. Qual é a fórmula correta? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ou no nome, porque tem várias fórmulas. Qual é a fórmula correta? Qual é a fórmula adotada lá dentro da igreja Voz da Verdade? Porque vocês encontram no livro de Atos várias fórmulas. Okay. Por isso a gente segue a fórmula que Jesus mandou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Carlos Moisés. Tem mais um dado assim. Jesus estava falando, se eu não for, ele não virá, o Consolador. João. Então, se eu for pelas suas ideias, Jesus está lá e o Espírito Santo está fora da terra. Se eu não for, ele não virá. Certo? Só que ele pega os apóstolos e assopra sobre eles o Espírito Santo. E enche eles do Espírito Santo. Quer dizer, uma segunda pessoa soprando a terceira, ou uma pessoa soprando a outra pessoa. Quer dizer, olha esse Espírito Santo do Novo Testamento, gente, é o mesmo Espírito do Deus do Velho, só que ele vem recheado com a parte humana agora de Jesus. Agora ele passou por uma experiência que ele não tinha, Deus, que é ser homem. Ele não sabe que é pecado, para ele tanto faz, ele não... pecado, o que é isso para Deus? Para nada. Agora, em Jesus ele sentiu que a barra aqui é pesada, que aqui é brabo, que você tem que enfrentar. E ele, sabendo como é, ele nos livra. Está escrito. Então Jesus estava na carne, completamente homem e completamente Deus. Ele não usou essa outra parte, porque se ele quisesse, ele mandava anjos na hora de ser preso por Pilatos e tudo mais. Então ele é o próprio Espírito Santo, porque dele saiu o Espírito Santo para encher os apóstolos antes do Espírito Santo vir, como a nova plenitude, que é o Novo Testamento. Mas se você ver para frente, Paulo tentava ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. Mas não deveria ser o Espírito de Jesus, devia ser o Espírito Santo, a outra pessoa, e não ele. E quem trabalha no Novo Testamento é o Espírito Santo. E fala que era o Espírito de Jesus. E se você não tiver o Espírito Santo, de Jesus está escrito. Pastor Joaquim. É o texto aqui que eu vejo de João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Mostrando claramente duas pessoas, cheio de graça e de verdade. E aí João vai dizer também, lá na primeira carta de João, porque esses textos, eles são todos muito claros, Moisés. Eles vão justamente de encontro, né, aquilo que nós sempre defendemos, que é a doutrina da Trindade, provando que o Filho é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. No entanto, um só Deus. Nós não cremos. Não pode ser, nós não cremos em três deuses. Você agora, tá falando que um é Deus, o outro também é Deus. Deixa eu ler o texto. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o batismo não regenera pecado de ninguém. Não, mas voltando para o texto, voltando para o texto de batismo, certo, filho. Não regenera ninguém. Apocalipse 1:5 diz que em seu sangue ele nos lavou. Então o perdão dos pecados está no sangue de Jesus e não numa água batismal. Ok, pastor Carlos Moisés. E outra vez disse, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim os filhos que Deus me deu. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Por isso que ele está escrito, não tomou a descendência, né, dos anjos, mas a descendência de Abraão.
Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Mas ele está falando da encarnação do Filho. Esse texto, ok. Não Jesus Cristo Deus. A intermediação entre Deus e o homem é Jesus Cristo o homem. Jesus é Deus e o único Deus para mim. Mas o que mais me empolga é o Jesus homem. Porque Deus teve a coragem de viver aquilo que ele jamais poderia viver. Um Deus todo-poderoso, sentindo na pele o que nós sentimos. Então, Jesus... Isso é uma coisa extraordinária, gente. Jesus Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então, Jesus é apenas um título de Deus ou é uma outra pessoa? Jesus é um nome. É um título apenas. Jesus é apenas Jesus é um nome. Não é título. Então título não é existe Pai, uma Filho, pessoa Santo, chamada Jeová. Jesus. Não existe. Lógico o que existe, existe é um título. O que existe, então, é o quê? Um nome apenas? Um nome? Não, existe uma pessoa. E essa pessoa? Jesus é quem, então? Jesus é Deus. É o próprio Deus. Só que há diferença. E o Pai de isso Jesus que eu quero é que quem? você compreenda. E o Pai de Jesus é Compreenda quem? o seguinte, parte humana, se você entender isso, parte humana e parte divina, porque Jesus tinha duas naturezas, Joaquim. Uhum. Se entender isso, acabou. Tá entendido tudo. Então, mas como é que você entende, por exemplo, eu entendi isso que você está falando. Agora, como é que você lida com textos? Eu citei aquele das duas testemunhas, que você não respondeu. Como é que você lida com textos onde o pai e o filho são pessoas claramente distintas? Quando eu falo distinta, não é separada. Distinta. Não diferente. Distinta. Uma pessoa não é a outra. Então, como que você lida com textos como aquele lá que ele fala, na vossa lei está escrito testemunho de duas pessoas é verdadeiro, eu testifico e o meu pai. Ele pôs o pai como pessoa também humana? Porque o texto, ele invoca lá de Deuteronômio. Humana. Calma aí. O texto de Deuteronômio são pessoas humanas. O testemunho de duas pessoas, no caso de um adultério, por exemplo, são pessoas humanas, dois homens maiores, isso aqui e tal. Então, ele pega esse texto e fala assim, ó, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, eu testifico de mim, o próximo versículo, e o pai que me enviou testifica de mim. Ele tá dizendo, se ele e o pai são a mesma pessoa, ele não poderia juridicamente usar esse texto. Porque ele está dizendo o testemunho de... Como é que você sai dessa situação? Se ele falou... Eu e o pai somos um aonde? Então, você é casado? Sou. Desculpa, eu li aqui o nome da sua esposa. Biblicamente, você e sua esposa são um? Espiritualmente sim. Mas você é sua esposa? Não. Pronto, então resolveu. Essa explicação é essa? Não, para esse texto de eu e o pai somos um. Não somos dois. Não, mas quando ele diz eu e o pai somos um, pastor, quando ele diz eu e o pai somos um, ele não diz eu sou o pai. Ele diz eu e o pai estamos em unidade. Olha Quer dizer, só. Quando Isaías assim profetiza... como você e sua esposa são um, mas você não é sua esposa, mas estão em unidade. Eu e o César estamos... Só assim, eu e o César estamos no programa, eu sou o César. Isaías, ele é pai da eternidade. Eu uma pessoa, César é outra pessoa. Ele é pai daquilo que não tem começo e nem fim, gente. Verdade. Provando que ele é eterno, provando que ele é eterno. Ele é um dos pais, ou totalmente o pai, então, mais ou menos o pai. Onde eu acho que está a confusão entre as duas posições que eu estou ouvindo, é que Jesus é o pai da eternidade, ok. É porque lá no Gênesis, só existe um Deus. Só existe um Deus. Ocorre que na Bíblia, esse Deus, ele se apresenta como pai, esse Deus se apresenta como filho, tudo bem. E esse Deus se apresenta como Espírito Santo. Até aqui você concorda? Concordo. Ok. A questão é que essas apresentações, elas se dão em pessoas distintas e não em manifestações distintas. E esse é na minha opinião, entende? Então, a forma que eu leio a Bíblia é isso. Até na metade você concorda. Agora, quando eu digo que ele se manifesta em pessoas, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo escolhe profeta, o Espírito Santo se entristece. E isso tem características pessoais. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu tenho a terceira pessoa. Com certeza. Jesus não cabe aqui. Se você é batizado... Não, mas você está dizendo que não cabe. Não, quero saber. Então quem enviou o Espírito Santo? Responde biblicamente. Jesus lá, só ler Foi Jesus? Ele falou, intercederei pro Pai mandar, agora não, é Jesus. Mas através de Jesus. Através de Jesus. Entende? Enfim, então na minha... que eu tô falando assim, o Espírito Santo tá aqui, nós estamos falando dele. Sim. Jesus tá aqui? Sim. E o Pai? O Pai está representado nele. Também tá aqui. Também está aqui. Os três porque lá em João... uma bola aqui, outra, quando termina um, começa outro. Eu não vou ser jocoso. Porque a gente está falando da economia da Trindade. É realidade. Então, pastor Carlos Moisés, provavelmente, a gente está falando de coisas que a gente não sabe tudo.
A gente não Mas sabe. é mais fácil ser unicista. A gente mais não sabe. Não, mais Carlos fácil, Moisés, não. Então, Mais fácil, gente. Não, porque quando Jesus orava, e ele nos ensinou a oração de quem? Pai nosso que estás no céu. Mostrando claramente 2 pessoas, não 3 pessoas. Agora pergunto pra você. Não uma pessoa. Tá bom, tá bom. Mostrando aí, Pai nosso. Ele tinha um pai. Quem é o pai de Jesus? Ele mesmo? Ele disse para Quem é o pai Nicodemos, de Jesus? Nicodemos, se eu falei de coisas terrestres, você não entendeu. Se eu falar de uma celestial, e falou logo em seguida, ninguém, Jesus é absoluto, hein? Não vai falar que a palavra dele é ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, que é ele. O Filho do Homem que está no céu. Como é que ele estava no céu? Joaquim. Muito simples. Ele estava no céu, porque ele é eterno, sempre Mas existiu. tá no presente. O quê? O Filho do Homem que certo. está no céu. Aí é uma questão do próprio texto, que você sabe que esse texto não consta nos manuscritos mais meu Deus, antigos. isso Eu aí não vou nem debater sobre isso, porque aí seria um outro assunto, mas a verdade é essa. Jesus é onipresente, ele está em qualquer lugar, ele está aqui não. Tá, Lógico. claro. Tá, como ele Lógico. podia estar no céu também. Ele podia estar no céu. Agora que eu olhei no E relógio, ele meu sempre Deus, peraí, existiu. solta a vinheta de Mas consideração final. eu? Por causa do Não vou horário. responder? Você teve mais tempo do que todo Joaquim, mundo. você Vai. trouxe muito Solta livro. aí. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. 2 minutos para cada um e a gente vai encerrando. Infelizmente, nosso tempo é curto demais, é muito exíguo. O Joaquim trouxe bastante material. Vai, fala, Joaquim, 2 minutos. Bom, eu quero dizer que Jesus não é o Pai, porque ele ensinou oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Os judeus consideravam tão sagrado o nome de Deus que não pronunciavam. Então Jesus estava na terra, o Pai estava onde? No céu, é óbvio. Então no batismo de Jesus, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, quem falava no céu enquanto que o filho estava saindo lá das águas? Então, Jesus era o quê? Um ventríloco? E aí, eu quero ler esse texto que diz aqui: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Lógico. É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho, Lógico. 2 pessoas. Tá aqui muito claro. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se vós permanecer no que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Pai e no Filho. Joaquim, obrigado pela sua o texto é muito participação. claro. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. É um privilégio ter você aqui. Obrigado, César. Eu posso falar das minhas viagens? Rapidinho. Tá bom, tá bom. Tem aí um banner, não é? Que você colocou? Posso terminar com o versículo aqui? Eu já te passo 2 minutos também, peraí. Que... Tá vendo isso aqui? Pois é. Nós vamos para México. Vou estar do dia 5 de outubro a 5 de novembro pregando em todo o México, em diversos lugares. E eu quero que você me ajude nesta viagem para o México, tá bom? Então entre em contato comigo por intermédio do Instagram, Facebook ou YouTube. Qual que é o arroba? PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade. Maravilha. Para saber mais, vou estar treinando missionários, pregando a palavra de Deus, combatendo as seitas e heresias no México. Pastor Carlos Moisés. Disse seus minutos Jesus: finais. eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. A quem? Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai. Ao Pai. Senão Deixa ele por terminar. mim. Se vós me conhecesseis a mim, Jesus está falando, também conheceríeis a meu Pai. Olha agora, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ninguém tinha visto o Pai até hoje. Disse-lhe Felipe: mostra então o Pai. Felipe, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Conhecer Jesus é conhecer tudo de Deus. Toda a plenitude está nele. Eu não preciso de mais nada se eu tenho Jesus, porque automaticamente eu terei o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o que você quiser da parte celestial. Mas Jesus é o Pai ou o Filho? Ele é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele é tudo. E como ele Toda a plenitude, César. Como ele consegue ser filho? Para ele ser filho, ele precisa de quê? Tem um Pai, Sabe? tem que ter um Tem Pai. a parte de divindade
gerou o quê? Parte humana. Isso aqui é chamado de filho. Boa. Bom, a gente tem... Vamos para outro dia continuar, porque, é muito assunto. Esse assunto é complicado. Vamos lá. Pastor Carlos Moisés, obrigado pela sua participação, Nada, querido. O que você queria divulgar aqui, aproveitar aqui nesse tempo na rádio? Estamos felizes, estamos continuando pregando o evangelho e louvando a Deus, é o que basta. Quais os dias de culto lá na sua igreja? Sábados e domingos, né? 19 horas. Também você pode entrar no canal oficial Voz da Verdade. Você vai pegar os cultos e vai pegar tudo que você quiser de Voz da Verdade, dos shows, de pregações. Canal oficial Voz da Verdade. Maravilha. Rafa, obrigado. Me perdoe o Joaquim, o Carlos, se eu atrapalhei vocês em alguma coisa. Foi legal. Foi um grande bate-papo. Espero que tenha aí continuação. Obrigado a todos vocês, Rafael e a produção aqui também. Fico por aqui, às 14h eu volto com um bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.